Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar com vocês sobre o mês de março de 2020. O mundo estava virando de cabeça para baixo. As ruas que antes vibravam com o comércio agora estão em silêncio. Na TV só se escuta sobre um vírus mortal e o tal do fique em casa. E empresas, grandes ou pequenas, enfrentam um problema avassalador. Consumidores perdendo o poder de compra, mas com toda a crise vem a oportunidade. O próprio tráfego pago nessa época, que alguns dias antes era uma boa opção para conseguir leads, agora fica cada vez mais caro e mais saturado, em função de muitas empresas virem para o digital. Com leilão de CPC, né, o custo por clique, que antes custavam de 2 a 10 reais no máximo, agora na casa dos 20 reais o clique. Então, como toda crise traz uma oportunidade, o SEO se mostra uma grande oportunidade de atrair cliques sem ter que ficar investindo em anúncios, o que acaba tornando o jogo mais interessante. Nessa época, um gestor de e-commerce viu essa oportunidade, o Paulo, das Soluções Embalagens. Ele contratou a nossa consultoria de SEO, da MK, e aumentou 45 mil reais no faturamento dele. Ele foi de 25 mil em março para 70 mil reais em junho. E isso foi muito doido, porque em março ele comentou comigo que já estava demitindo algumas pessoas em função do faturamento baixo e já estava pensando em declarar a falência. Eu e a minha equipe ficamos muito felizes de poder termos ajudado o Paulo. Agora em 2023, o ano não foi tão ruim quanto na pandemia. Porém, está bem claro que em 2024 nós iremos enfrentar alguns desafios. Mas você apenas iniciar uma estratégia de SEO não garante que você irá ter esses mesmos resultados. Muitos dos clientes que chegam até aqui, inclusive, dizem ter tido péssimas experiências com outras agências e outros profissionais. Muitos deles dizem ter investido durante meses, às vezes até anos, e não obtido nenhum resultado. Nós da MCArt prezamos pelo resultado do cliente. É por isso que nos últimos 7 anos a gente vem lapidando um método que a gente criou, né, lá atrás. Logo que a gente lançou a consultoria de SEO da MK, a gente fez pelo José Luiz, da Aplitec Instalações. Ele chegou falando que queria que a gente posicionasse para a palavra instalação de gás, né? E a gente posicionou. Aí passou 3 meses, ele ligou para a gente e falou: Olha, Marco, vamos ter que cancelar aí a consultoria. Eu falei: Nossa, mas por que a gente conseguiu posicionar você lá em primeiro? Aí ele falou: Não, Marco, beleza, você posicionou. Eu até estou recebendo leads, estou recebendo ligações, né? Porém, eu não estou recebendo vendas. Não estou vendendo, não estou monetizando, não estou faturando. Foi aí que eu entendi que não basta você fazer todo o processo de posicionar um site primeiro no Google, que já é difícil, para uma palavra errada, né? Para uma palavra topo de funil. O ideal é você iniciar pelas palavras fundo de funil, que é o que eu faço aqui na minha estratégia de performance da MKArt. Mas esse método é muito mais profundo do que isso, tá? Tem uma série de etapas nesse método. Eu vou te passar esse método agora. Fica aí que eu vou te passar, vou te mostrar, vou compartilhar a tela aqui com você e vou te mostrar na íntegra esse método. Vamos lá? Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês as soluções de embalagens, exatamente o Paulo que eu estava comentando, né? Aqui no nosso canal tem aqui o vídeo, né? Que eu mostro, que ele contando essa história, que ele foi de 25 para 70 mil reais, de março de 2020 para junho. Tá aqui o link, tá? Para você ver esse vídeo na íntegra, depois também. E agora eu vou analisar aqui junto com vocês, ó. Se vocês analisarem, foi em fevereiro de 2020, pessoal. 3 anos depois, ele ainda se encontra aqui em primeiríssimo resultado. Acima da Net Embalagens, os concorrentes dele, ó, Mercado Livre, Total Embalagens, Net Embalagens, Magazine Luiza, Embala Plástico, Gruplast, Americanas, né? Concorrentes gigantes aqui do mercado dele. Inclusive o Calunga, tá vendo? OLX, Amazon, Shopee. Então, vários concorrentes gigantes, ele está aqui em primeiro até hoje. Ele está aqui em primeiro até hoje, graças a esse trabalho que a gente fez de performance, focando
a questão das palavras de performance, tá? E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês entenderem, para provar para vocês de uma vez por todas, de que volume, muitos profissionais aí no mercado, né, dizem, ah, eu vou vender mais quando eu tiver mais pessoas visitando o meu site. E aqui, ó, a gente pode ver que não é bem assim. Vou abrir aqui o Brasil. Então aqui, ó, como vocês podem ver, em março de 2020, na pandemia, aqui, ó, março de 2020, opa, então, em março aqui de 2020, dá uma olhada, ele tinha 340 visitas mensais no site dele, e como vocês viram lá, o faturamento de 25 mil reais, correto? Depois, em junho, que foi quando ele bateu os 45 mil, que é junho de 2020, ele estava com 622. Apenas 150 pessoas a mais visitando o site dele a cada mês, correto? Porém, um aumento de 45 mil reais no faturamento. É exatamente isso que acontece quando a gente faz uma campanha voltada às palavras fundo de funil, tá? A gente atrai bastante lucratividade e pouco tráfego, entendeu? Então não vale a pena ficar focando apenas no tráfego. Esqueça tráfego. O que importa é você atrair o público que quer comprar de você. E é exatamente isso que a gente faz na consultoria de SEO. Então, a primeira coisa que a gente faz é a pesquisa de mercado, tá? Onde a gente analisa qual é o seu produto carro-chefe, tá? Então, com o seu carro-chefe, o que seria o seu carro-chefe? Seria aquele produto que você tem maior lucratividade, diferencial, preço, qualidade superior, né? Qualidade, frete, enfim, aquele produto que você tem aí, melhores condições de entrega, preço, prazo de entrega, seja o seu serviço, seja o seu produto, tá? Um produto que você tenha diferencial. É ele que você tem que começar. Como a gente fez aqui nas soluções de embalagens, ó. A gente começou a utilizar palavras-chave, fundo de funil, de uma principal categoria, que era envelope, né? Ó, várias palavras relacionadas a envelope. Assim, a gente foi especialista nesse assunto e conseguiu posicionar acima daqueles grandes concorrentes, né? É assim que a gente faz essa estratégia que a gente utiliza. Então, a gente definiu aqui que era envelope essa categoria do Paulo, tá? Depois, você vai ter que identificar a jornada do seu cliente. Vai ter que entender quais são as topo, meio e fundo do funil, tá? E aí foi isso que a gente fez. Aqui são todas as fundo de funil. Só que a gente também pegou as meio e as topo. Foi por isso que a gente começou posicionando para as fundo, trouxe esse resultado no faturamento já bacana, o que foi um incentivo para o Paulo continuar a pagar a nossa consultoria, a mensalidade. E olha que bacana, ele foi subindo aqui ao longo dos meses e a gente conseguiu bater a meta de 50 mil quase, né? Quase 50 mil de tráfego. Então, se com 100 a mais ele já conseguiu todo aquele faturamento, imagina a gente posicionando para as meio e topo de funil, né? Depois ele chegou a cair aqui porque ele chegou a cancelar exatamente em fevereiro de 2022 a consultoria, porque ele já tinha ficado muito bem, então ele parou um pouco de fazer o SEO. Só que aí, quando você não faz o SEO, você começa a cair, né? Porque é como se fosse uma maratona. Se você sai da maratona, seus concorrentes conseguem te alcançar, né? Você começa a ficar para trás. Porém, ele se apenas com 150 a mais de tráfego ele já conseguiu bons resultados, imagina com 24 mil de tráfego que ele vem tendo aí ao longo do tempo. Tanto que ele nem veio, nem procurou mais a gente. Ele já está super bem, recebendo muito dinheiro por causa desse trabalho, por causa desse investimento. O que já, o investimento já mais do que foi pago, né, e já está rendendo muito mais, né? Então, depois que você definiu, você vai pegar as palavras fundo de funil e vai criar textos e páginas no seu site com essas palavras fundo de funil, tá? Depois que você posicionou para as fundo de funil,
aí sim você começa a trabalhar as palavras meio e topo, beleza? A gente tem que fazer os textos, a redação dos textos, né? Com essas palavras fundo de funil, tá? Então tem que fazer a redação desses textos, tem que ter no mínimo 800 palavras, tem que ser otimizado com a semântica correta e tem que ser colocado no lugar certo na landing page. Aí você cria, eu geralmente crio 8 landing pages no mínimo, cada uma com uma palavra de ação sendo otimizada ali para o SEO. E a gente faz a otimização SEO não só do texto, como também da página, né, dos metadados e da estrutura e tudo mais. E por último, a gente começa a apontar backlinks para esses sites, para essas páginas, né? E tá aqui, ó. A gente foi apontando, a gente começou a contabilizar aqui nessa planilha em junho e foi apontando, né? Aqui até todo o tempo que ele ficou aí com a gente. E perceba que não são muitos links, foram 5 links por mês que a gente apontou. Por um tempo ele até aumentou o investimento e a gente apontou 10 backlinks e aí a gente conseguiu resultados melhores ainda e ele baixou novamente o investimento e a gente foi apontando de 5 em 5. Tá vendo? Todo esse tempo aqui, a gente conseguiu todo esse resultado aqui, tá? Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês na íntegra, para vocês entenderem qual é o método que eu aplico aqui na consultoria de SEO para os clientes da MKArt. Agora, imagina você agora que a gente já está aí caminhando para um CPC bem alto, né? Como no ano que vem a situação não vai ficar tão boa, imagina você investindo uma quantia significativa em gestores de tráfego no Google Ads, né? Em investimento no Google Ads, para você aparecer ali no Google, no anúncio, em Facebook Ads, né? Para você também aparecer ali nas redes sociais, enfim, investindo tudo em anúncio. Mas aí, esses investimentos e todas essas estratégias que você fizer, essas campanhas, não darem resultado que você espera. Foi o que aconteceu com o Paulo na pandemia. A mesma quantia que ele investia para faturar 25 mil, ele teve que investir bem mais para faturar bem menos. Imagina isso acontecendo com você agora, no ano que vem, que pode vir uma crise, não igual à pandemia, mas é uma crise. Está vindo a recessão mundial e agora também a recessão nacional no nosso país. Então imagina você investir e não ter resultado. Então é um risco você depender só de uma estratégia, só do tráfego pago, pois o risco de escolher o caminho errado no marketing digital pode ser fatal para qualquer negócio. Agora considere essa alternativa. Você vê o anúncio ficando caro, porém você tem o SEO para te ajudar. Você tem o SEO como step para continuar te trazendo leads, né? Para continuar te trazendo vendas, sem que você tenha que investir mais, né? Vamos supor, você em janeiro percebe que o ano esfriou, chegou uma crise, os anúncios ficaram mais caros, porque é todo mundo querendo vender mais, não está vendendo, todo mundo investe mais no anúncio. E é aí que o CPC fica bem mais caro e você não consegue ter mais lucratividade com o mesmo que você investia antes. Então imagina você tendo SEO com tráfego orgânico chegando ali no seu site sem que você tenha que ficar investindo em tráfego, né? Simplesmente todos os dias chegando leads ali no seu site sem você ter que ficar investindo para aquilo. Então, ao invés de você ficar investindo mais e perder dinheiro no tráfego pago, você pode contratar a minha consultoria, onde eu vou fazer o seu site, ficar em primeiro no Google para palavras fundo de funil, atrair vendas rápido, né? Logo nos 2 primeiros meses de trabalho, não dá para ser antes, que SEO realmente é a longo prazo, tem que ser natural, mas enfim, no mais rápido possível, a gente vai conseguir trazer vendas para o seu site. Não apenas tráfego e não apenas ficar lá em primeiro no Google, mas trazer vendas para o seu negócio. Que esse é o nosso foco. Lembrando, esse é sempre o nosso foco. Trazer resultado para o cliente. Fazer o cliente vender mais o mais rápido possível. Que o cliente se sinta bem em pagar a nossa mensalidade no final do mês, vendo que aquele trabalho, vendo que aquele investimento realmente está indo para um lugar que está trazendo resultado. Por isso que quando a gente você pede uma auditoria grátis no nosso site, a gente já faz uma análise cuidadosamente para a gente entender qual que é o nível de investimento e de volume de trabalho necessário para conseguir o posicionamento na primeira página no seu nicho. E a gente sabe que às vezes você pode chegar, pode querer investir, mas ali no mês que vem acontece alguma coisa e você não pode mais arcar com o pagamento, correto? Então, o que a gente faz? A gente não dá multa se você quiser cancelar. Se você
assina com a gente a consultoria mensal, você pode cancelar a hora que você quiser sem pagar nenhum tipo de multa. Porém, se você quiser, se você se sentir confiante, quiser dar um voto de confiança, a gente faz um contrato de 6 meses com um desconto, um bom desconto na mensalidade. Aí você vê o que vale mais a pena, tá bom? Isso é a nossa maneira de mostrar para você que a gente valoriza parcerias de longo prazo e que a gente quer crescer junto com você. Então imagina só, daqui 3 meses, o seu site faturando R$ 45.000 a mais, ou enfim, 3 vezes mais que nem o Paulo, né? Que aceitou dar um voto de confiança para o nosso trabalho. Imagina você nessa situação. Então imagine seu negócio avançando nesse patamar, né? De você subir 3 vezes o seu faturamento, investindo em tráfego orgânico, sem ter que investir em tráfego pago, atraindo mais vendas, mais leads, e dominando a primeira posição do Google. Com a minha ajuda, eu posso te garantir que você consegue isso em no máximo 3 meses. Assim também como o sistema Cronos, né? Que a gente posicionou em primeiro para listas restritivas com apenas 88 backlinks. A gente trouxe aqui também 7.500 de tráfego para eles. Como também o Adriano da Grammoney, outro sistema Grammoney, que em 3 meses a gente conseguiu trazer conseguiu chegar na primeira página com várias palavrinhas aqui, né? Frete de caixa online, que é o serviço dele, o carro-chefe dele, e ele, com 80 backlinks, a gente conseguiu trazer vários leads e bastante vendas para ele também. Então, se você contratar hoje esse serviço, em 20 dias eu vou fazer uma pesquisa de palavras-chave, assim como essa que você está vendo aqui na tela, e eu vou listar as palavras aqui em negrito, fundo de funil, com as palavras relacionadas, vou criar textos, né, com essas palavras. Cada número desse aqui é uma página, uma landing page e um texto. Aí depois de 20 dias, eu faço pesquisa de palavras-chave, te mostro se aprova ou não, e depois eu coloco aqui nesse link um texto, que a minha equipe vai ter escrito e otimizado com essas palavras. Aí você pode aprovar ou não esse texto, geralmente leva mais uns 3 dias. Depois a gente faz a otimização da página. A gente faz a URL com a palavra-chave, o título SEO, a descrição. No primeiro mês, a gente faz toda a otimização interna do site. E a partir do segundo mês, né, a gente põe aí os backlinks de acordo com o plano que você contratou. E a gente tem esses 3 planos aqui. No plano de 3.000, a gente faz 60 palavras-chave do fundo de funil, tá? Redação de 6 textos para 6 landing pages diferentes, isso no primeiro mês de trabalho. E a partir do segundo mês de trabalho, a gente aponta 5 backlinks DR30 a 50 por mês. Você que está assistindo esse vídeo e você clicar aí no botão abaixo para falar com a minha equipe, você vai ter um bônus para cada plano que você contratar, você vai ganhar o dobro de backlinks desse plano, tá? Essa promoção é por tempo limitado. Nós temos vagas limitadas, como eu falei para você, a gente seleciona bem, tá? Então você pode entrar em contato com essa equipe, passar o seu site, a gente vai analisar o seu nicho e se bater o seu perfil, a gente vai te dar esse bônus de quantidade de backlinks e a gente pode iniciar aí a consultoria de SEO para deixar o seu site em primeiro no Google e não atrair apenas visitas e leads, mas sim vendas. Vendas acontecendo todos os dias, mesmo em tempo de crise, principalmente em tempo de crise. Beleza? Então espero que você tome a decisão correta, clique no botão abaixo, fale com a minha equipe e eu te vejo do outro lado. Grande abraço. Tchau, tchau.